mas que dão um certo tempo de a gente estabilizar o paciente para levá-lo para o centro cirúrgico. Já a toracotomia de reanimação ou de ressuscitação são situações que precisam que o paciente seja submetido imediatamente à toracotomia, ainda na sala de emergência. Não dá tempo de levar o paciente para o centro cirúrgico. Esse paciente vai morrer em segundos, minutos, se não for abordado imediatamente. E quais seriam as principais indicações de toracotomia de reanimação? Ou seja, que deve ser feita na sala de emergência. Antes de mais nada, só para a gente relembrar aqui, a toracotomia de reanimação ou de ressuscitação é uma toracotomia em que eu vou fazer uma incisão anterolateral do externo até a linha axilar média esquerda, no hemitórax esquerdo, no quarto ou quinto espaço intercostal. Vou abrir o tórax do paciente e, através desse acesso, né, através dessa toracotomia, eu consigo fazer massagem cardíaca direta, clampear a aorta descendente para diminuir sangramentos, consigo esvaziar o saco pericárdico, caso o paciente tenha um tamponamento cardíaco, e controlar eventuais lesões exsanguinantes intratorácicas. E a principal indicação de uma toracotomia de reanimação é aquele paciente que tem trauma de tórax, seja ele aberto ou fechado, e evoluiu com parada cardiorrespiratória. Isso foi uma mudança recente, porque até pouco tempo o ATLS preconizava a toracotomia de reanimação somente nos pacientes com trauma penetrante de tórax e não no fechado, somente no penetrante, e que evoluíam com parada cardiorrespiratória, mas que ainda tinham atividade elétrica cardíaca, ou seja, pacientes que evoluíam com PCR em AESP, né, em atividade elétrica sem pulso. Então, você precisava ter um trauma penetrante de tórax e o paciente evoluindo com PCR em AESP. Agora não, a TLS, na sua 10ª edição, falou que a toracotomia de reanimação está indicada no paciente com trauma de tórax, seja ele aberto ou fechado, que evoluiu com parada cardiorrespiratória após o trauma. Já o Sabiston, na sua última edição, ainda preconiza a toracotomia de reanimação somente naqueles pacientes com trauma penetrante que evoluem com PCR em AESP. Então, a toracotomia de reanimação seria essa a sua principal indicação, né? No ATLS 10 é tanto para trauma de tórax aberto ou fechado, com PCR pós-traumática. Já no Sabiston, 20ª edição, ele fala que é somente para trauma torácico penetrante, com PCR em AESP. Já a toracotomia, que vai ser realizada no centro cirúrgico, que é aquela situação potencialmente fatal, mas que eu ainda tenho tempo de levar o paciente para o centro cirúrgico, as principais indicações seriam o hemotórax maciço, né? A gente vai ver daqui a pouco a definição de hemotórax maciço, mas seria uma drenagem imediata de 1.500 ml ou mais de sangue pelo dreno tubular, né? Paciente com hemotórax que eu drenei e veio 1.500 ml ou mais de sangue, ou que está drenando 200 ml hora nas primeiras 2 a 4 horas. Pacientes com lesões traqueobrônquicas, né? Lesões de grandes vias aéreas. Paciente que tem lesões penetrantes, né? Na região anterior do tórax e está fazendo clínica de tamponamento. Pacientes com ferida da caixa torácica de grandes dimensões e pacientes com evidência de perfuração esofagiana. Então, estão aqui as principais indicações de toracotomia de reanimação, né? Na verdade, aqui estão as técnicas, né? Eu vou fazer uma toracotomia anterolateral esquerda, no nível do 4º a 5º espaço intercostal, e através desse acesso eu posso clampear a aorta torácica descendente para controlar sangramentos. Posso fazer controle de lesões exsanguinantes intratorácicas, massagem cardíaca aberta e drenar o saco pericárdico caso o paciente tenha um tamponamento cardíaco. Então, está aqui a imagem, né? O paciente foi submetido a uma toracotomia anterolateral esquerda e aqui o socorrista está fazendo massagem cardíaca direta, né? Aqui, mais uma vez, toracotomia anterolateral esquerda, né? Que é uma toracotomia de reanimação, e o socorrista fazendo aqui a massagem cardíaca direta. Se vocês forem ver, né, isso daqui foi realizado numa situação de urgência, né? O socorrista aqui não deu tempo nem de dele colocar capote. Aqui, mais uma vez, a toracotomia de reanimação, né? Uma toracotomia anterolateral esquerda, né? Onde eu consigo ver o saco pericárdico, posso clampear a aorta, controlar lesões exsanguinantes. Então, a definição aqui de hemotórax maciço, né? Seria a drenagem imediata de 1.500 ml de sangue, né? Ou a saída de 200 a 300 ml hora nas primeiras 2 a 4 horas. Já o hemotórax
retardado seria o hemotórax que aparece de 18 horas a 6 dias após o trauma. Então, falando dos traumatismos de parede torácica, eu tenho basicamente a fratura dos arcos costais. Geralmente, a fratura dos arcos costais são muito comuns no trauma torácico, principalmente nos traumas torácicos de alto impacto, né? Sendo que os arcos costais mais acometidos são do 4º ao 10º arco costal. Se eu tiver fratura de apenas 1 a 2 arcos e não tenho nenhuma lesão pleuropulmonar subjacente, isto é, o paciente teve fratura de costela, mas não evoluiu nem com pneumotórax e nem com hemotórax, não perfurou o espaço pleural, eu posso fazer apenas analgesia ambulatorial. Lembrando que essa analgesia vai ter que ser uma analgesia otimizada. Não sei se algum de vocês já tiveram fratura de costela, mas é uma fratura muito dolorosa que atrapalha muito a ventilação do paciente. E se ele não receber uma analgesia adequada, ele acaba evoluindo com atelectasia naquele setor, acúmulo de secreções e pode acabar evoluindo com pneumonia. Então, a analgesia tem que ser otimizada, porque isso facilita a expansibilidade do tórax e, consequentemente, facilita a mobilização de secreções, além de alinhar a fratura, né? Ou seja, facilitando o processo de consolidação óssea. A fratura de arco costal em idosos costuma apresentar mais complicações, muito porque os idosos têm o arco costal mais frágil e também porque eles acumulam mais secreções, eles acabam evoluindo com mais facilidade para infecções secundárias, né, pneumônicas. Então, aqui tem a fisiopatologia do arco costal, né, que é basicamente dor intensa, diminuindo a expansibilidade torácica, né? E qual seria a conduta, então? O paciente vai receber analgesia, seja ela via oral, né? Caso o paciente não responda, pode ser preciso fazer analgesia intravenosa ou até mesmo bloqueio intercostal ou epidural, né? Porque isso vai melhorar a expansibilidade do paciente, vai alinhar a fratura, vai facilitar o processo de consolidação óssea e vai evitar o acúmulo de secreções, evitando, consequentemente, infecções secundárias. Então, por exemplo, o paciente pode receber um analgésico simples, como, por exemplo, a dipirona, associado a um opioide fraco, como, por exemplo, o tramadol ou a codeína, né? Isso se ele tiver, claro, um nível de dor moderada. Para isso, a gente vai utilizar sempre a escala analgésica da dor, né? Onde o paciente com dor leve recebe basicamente analgésicos e anti-inflamatórios não esteroidais. O paciente com dor moderada já vai receber um analgésico simples, mais um opioide fraco, como o tramadol ou a codeína. E o paciente com dor intensa tem que receber um opioide forte, né, como, por exemplo, a morfina, ou até mesmo o bloqueio intercostal ou epidural. Em situações que eu tenho fratura de externo, a minha principal preocupação, na verdade, vai ser com lesões subjacentes do coração, né? Seja do pericárdio, um tamponamento cardíaco ou uma ruptura aórtica. Porque se o paciente teve fratura de externo, esse trauma foi de alto impacto, porque o externo é um osso relativamente duro. Então, se ele foi quebrado, é sinal de que muito provavelmente esse paciente também tenha uma importante contusão miocárdica. Então, sempre lembrar das lesões associadas à fratura de externo, como coração, pericárdio e grandes vasos. Além disso, se eu tenho fratura, se eu tenho trauma torácico fechado, mas fratura de 1º a 3º arco costal, ou seja, uma fratura de arco costal mais superior, ou, por exemplo, fratura de escápula ou clavícula na região mais superior do tórax, eu devo sempre lembrar da associação com lesão de grandes vasos, com associação de traumatismo crânioencefálico e trauma raquimedular. Se eu tenho já fratura de arcos costais mais inferiores, do 10º ao 12º, eu devo lembrar. Se for à direita, eu lembro da lesão hepática. Se for à esquerda, eu lembro da lesão esplênica, né? Uma costela fraturada, eventualmente, pode lesar um desses órgãos, né? Perfurar o fígado ou o baço. Se eu tenho uma lesão por esmagamento torácico, por exemplo, caiu uma viga de concreto em cima do peito do paciente, eu posso ter compressão da veia cava e, consequentemente, eu vou ter, devido ao aumento da pressão venosa central, devido à compressão da veia cava, eu vou ter edema de membros superiores e face, vou ter o surgimento de petecas no segmento superior do tronco. Então, seriam basicamente esses sinais de compressão de veia cava. Edema e petecas do tronco superior, membros superiores, face e edema cerebral. Então, está aqui na escala analgésica da dor, né? Se o paciente tem dor leve, ele recebe analgésico e AINE. Se ele tem dor moderada, ele recebe opioide fraco, mas analgésico e anti-inflamatórios não esteroidais.
Se ele tem dor intensa, é opioide forte, né, que é morfina, mas analgésicos e anti-inflamatórios. Então, aqui na imagem, a gente consegue evidenciar a fratura de arco costal, mas não tem lesão pleuropulmonar. Você não observa aqui nem hemotórax e nem pneumotórax. Esse paciente tem que receber uma boa analgesia para evoluir com expansibilidade torácica preservada e evitar, assim, atelectasia e infecção secundária. Quando eu falo de traumatismo de parede torácica, o tema mais importante, na verdade, que cai mais em prova, é o tórax instável. Mas o que seria, então, tórax instável? O tórax instável nada mais de qualquer situação em que eu tenho a perda, uma região torácica, ela teve a perda da continuidade com o restante da parede torácica, isto é, aquela região não está mais em contato com o restante da parede torácica. E, consequentemente, durante os movimentos respiratórios, aquela região da parede torácica vai sofrer, né, vai ter movimentos independentes do restante da parede. Durante a inspiração, como eu tenho uma negativação da pressão intratorácica, aquela região que não está mais em continuidade com a parede torácica vai sofrer uma retração, né? Ela vai afundar, e durante a expiração, como eu tenho o aumento da pressão positiva no tórax, eu vou ter um abaulamento dessa região. Por isso que esse achado do paciente é chamado de respiração paradoxal, porque durante a inspiração, aquela região, ela vai sofrer uma retração, e durante a expiração ela vai sofrer um abaulamento devido à perda da continuidade com a parede torácica. E qual seria a definição de tórax instável? Eu tenho um tórax instável toda vez que eu tenho fratura de 2 ou mais arcos costais consecutivos, sendo que cada arco está fraturado em pelo menos 2 pontos. Ou seja, assim eu tenho a perda da continuidade com a parede torácica e, consequentemente, eu vou ter a respiração paradoxal. Eu tenho também tórax instável quando eu tenho separação costocondral. E qual seria a clínica do paciente, né? O paciente com tórax instável vai ter basicamente dor torácica, né? Porque ele fraturou costela e dói muito. Vai ter dispneia, né? Devido a essa respiração paradoxal, né? Que é o movimento de retração durante a ins e o movimento de abaulamento durante a expiração, né? Além disso, os pacientes com tórax instável, geralmente devido a um trauma de alta energia, acabam fazendo também muita contusão pulmonar subjacente, né? Evoluem com aquele hematoma sobre a superfície do pulmão. Consequentemente, na ausculta pulmonar, eles podem ter crepitações e também hipoxemia, porque na contusão pulmonar eu tenho preenchimento dos alvéolos por sangue. Consequentemente, eu tenho uma diminuição da troca gasosa com consequente hipoxemia, o que a gente chama de distúrbio da ventilação-perfusão, né? Distúrbio VQ. Lembrando que nos pacientes com tórax instável, apesar da respiração paradoxal chamar bastante a atenção, a principal causa de insuficiência respiratória nesses pacientes não é o tórax instável em si, e sim a contusão pulmonar subjacente. Então, no paciente com tórax instável, eu sempre devo procurar se ele tem uma contusão pulmonar subjacente, porque é ela que vai levar esses pacientes a fazer uma insuficiência respiratória aguda, e não o tórax instável. A única situação em que um tórax instável pode causar insuficiência respiratória no paciente, independentemente se o paciente tenha ou não contusão pulmonar subjacente, é no caso de idosos ou pacientes que têm lesões sistêmicas graves. Nesses pacientes, o tórax instável pode sim causar insuficiência respiratória, mesmo na ausência de contusão pulmonar. E qual seria o tratamento do tórax instável? Assim como o tratamento de qualquer fratura de arco costal, o tratamento se baseia numa analgesia otimizada, porque, mais uma vez, a analgesia otimizada vai aumentar a expansibilidade torácica, vai alinhar as fraturas, melhorando o processo de consolidação óssea, e isso vai evitar também atelectasia e acúmulo de secreções, evitando, assim, infecções secundárias. A analgesia vai ser feita, geralmente o paciente tem dor intensa, então é feito com opioide, seja por via intravenosa ou bloqueio intercostal ou epidural. Além disso, eu vou ofertar oxigênio para esse paciente, se ele tiver hipoxêmico, colocar ele em monitorização, e eu nunca devo fazer a imobilização com fitas, porque isso pode agravar ou até precipitar uma insuficiência respiratória. Além disso, a fixação dos arcos costais com fios, né, de Kirchner ainda não está bem claro se realmente é benéfica ou não. Geralmente não se faz essa fixação.
E nesses pacientes com tórax instável, como geralmente eles têm uma contusão pulmonar subjacente, eu devo evitar hiperidratá-los, ou seja, eu devo evitar fazer muito volume, porque isso vai piorar o sangramento da contusão pulmonar e, consequentemente, eu vou ter uma piora da ventilação perfusão do paciente, podendo desencadear até mesmo uma SARA, né, que é Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo. O paciente vai evoluir com insuficiência respiratória aguda, com consequente necessidade de intubação orotraqueal. Então, se o paciente tiver um quadro grave, né, frequência respiratória maior que 40, hipoxêmico, com Glasgow menor ou igual a 8, se geralmente esse paciente tem uma doença pulmonar crônica ou abdominal concomitante, eu devo garantir uma via aérea definitiva, né? Ou seja, geralmente a intubação orotraqueal. Aqui, né, eu tenho um exemplo de tórax instável, né, onde eu perdi a continuidade aqui com o restante da parede torácica, consequentemente, durante a inspiração, esse segmento sofre retração, durante a expiração, esse segmento sofre um abaulamento, por isso que é chamado de respiração paradoxal. Aqui, mais uma vez, né, eu tenho também um tórax instável, não sei se vocês estão vendo bem, mas aqui tem uma fratura, aqui outra, aqui mais outra, e cada arco desse está fraturado em 2 ou mais pontos. Aqui também está fraturado, aqui também fraturado. E esse paciente, se vocês forem ver, esse pulmão esquerdo dele está mais hipotransparente, né? Ou seja, está mais branco. Por quê? Porque esse paciente aqui tem uma importante contusão pulmonar subjacente associada. Aqui, mais uma vez, o tórax instável, né? Fraturas de arcos costais em 2 ou mais pontos, com consequente respiração paradoxal. E esse paciente aqui também tem contusão pulmonar associada. Deixa eu só apagar aqui. Só apagar. Aqui, ó, mais uma vez, um esquema bem didático, né? Ilustrando para a gente o que seria a respiração paradoxal do tórax instável, né? Eu tenho basicamente aqui a retração do segmento acometido durante a inspiração e seu abaulamento durante a expiração. Aqui é um slide ilustrativo, né, sobre o tratamento do tórax instável, né, onde ele se baseia em expandir o pulmão, né. Não necessariamente eu vou precisar de fazer drenagem de tórax em todos os pacientes com tórax instável. Na verdade, eu só vou fazer drenagem de tórax nesses pacientes caso eles tenham lesão pleuropulmonar subjacente, isto é, hemotórax ou pneumotórax. Se eles não tiverem hemotórax ou pneumotórax, esse paciente não vai necessitar de drenagem torácica. Então, aqui, drenagem torácica não é necessária em todos os casos, só quando eu tenho realmente uma indicação de fazer drenagem, isto é, hemotórax ou pneumotórax. Além disso, eu ofereço oxigênio, eu faço manejo de líquidos cuidadosamente para evitar uma hiperidratação, com consequente piora da troca ventilatória e insuficiência respiratória aguda. Além disso, eu intubo quando é indicado e faço uma boa analgesia. Aqui eu coloquei um vídeo ilustrativo para vocês observarem como seria a respiração paradoxal. Só um momento. Opa. É o... Aqui. Não sei se vocês perceberam, mas eu vou circular aqui a região que está com a respiração paradoxal. Percebam que durante a INS, essa região vai sofrer uma retração e durante a EIS vai sofrer um abaulamento. Só um momento. Pronto. Todo mundo conseguiu ver o vídeo, Fernando? Apareceu aí, né?
que apareceu, sim. Beleza. Então, dando continuidade, né? Entrando agora no traumatismo de estruturas pleuropulmonares, eu vou ter basicamente a contusão pulmonar, o pneumotórax, né, que pode ser simples, hipertensivo e aberto, né? A gente vai discutir a definição de cada um, o hemotórax, o quilotórax e o trauma de grandes vias aéreas, né? Ou seja, lesões traqueobrônquicas. Então, falando da contusão pulmonar, né, que a gente acabou já falando bastante, porque geralmente ela está associada com fratura de arcos costais e tórax instável, né? Então, geralmente, a contusão pulmonar, que nada mais é do que a formação de um hematoma na superfície pulmonar, com consequente sangramento para dentro dos alvéolos, né? O que vai atrapalhar a troca gasosa e, consequentemente, levar o paciente à hipoxemia, ela é mais frequente após trauma torácico fechado, né? Ou seja, trauma torácico contuso. Mas raramente ela pode estar associada também a um trauma torácico penetrante, principalmente quando é por uma arma de fogo de alto impacto, por exemplo, um tiro de 12 no tórax. Além disso, a contusão pulmonar vai ter sua mortalidade variando bastante e aumentando conforme aumenta a idade do paciente, ou seja, a contusão pulmonar tem maior índice de letalidade nos idosos, principalmente porque geralmente esses pacientes têm pneumopatia associada. Os pacientes que também têm lesões sistêmicas graves associadas, por exemplo, uma ruptura esplênica, levando a um choque hemorrágico grau 4, ou um traumatismo crânioencefálico grave, eles também apresentam maior mortalidade. E as principais consequências da contusão pulmonar são a insuficiência respiratória, né? Porque eu tenho sangue preenchendo os alvéolos, consequentemente, aquele alvéolo não é ventilado, não consegue chegar oxigênio naquele alvéolo, apesar de ele estar sendo perfundido, né? É o que a gente chama de efeito shunt, né? É um distúrbio de ventilação-perfusão que acaba levando a uma insuficiência respiratória do tipo 1, que é a insuficiência respiratória hipoxêmica. Esse paciente, a depender do grau de acometimento pulmonar, ele pode acabar evoluindo com síndrome de desconforto respiratório agudo, e essa presença de sangue no parênquima pulmonar pode acabar sofrendo uma infecção secundária, né? Colonização bacteriana e, consequente, pneumonia. Então, seriam essas as principais complicações da contusão pulmonar que eu tenho que estar atento. Além disso, eu devo sempre lembrar que a contusão pulmonar está associada com fratura de arco costal. Então, viu o paciente com fratura de costela, nós devemos ter duas preocupações. Primeiro, esse paciente tem uma lesão pleuropulmonar associada, tem pneumotórax, tem hemotórax, esse paciente tem contusão pulmonar, então seriam essas nossas duas principais preocupações. Se o paciente fez hemopneumotórax ou se ele fez contusão pulmonar. Lembrando que, nas crianças, eu posso ter contusão pulmonar sem ter fratura de arco costal. Por quê? Porque a costela da criança, assim como qualquer osso seu, é um osso ainda com tecido cartilaginoso exuberante. Consequentemente, ela tem uma certa elasticidade, aguentando alto impacto e sem sofrer fratura. Então, na criança, eu posso ter contusão pulmonar grave sem ter fratura de arco costal. A fisiopatologia a gente já comentou, né, que é basicamente o preenchimento de sangue nos alvéolos, intestinos e brônquios pulmonares, que acaba atrapalhando a troca gasosa, com consequente hipoxemia e consolidações. E qual seria a clínica do paciente com contusão pulmonar? Ele vai ter basicamente sinais de hipoxemia, né? Isto é, o paciente vai ter um ataque de espineia, né? Aumento da frequência respiratória, vai estar agitado. Toda vez que vocês pegarem o paciente politraumatizado que esteja agitado, às vezes não é porque esse paciente é usuário de droga ou está com intoxicação alcoólica ou está dando piti. A agitação ela é um importante sinal de que algo está errado no corpo do paciente. Esse paciente pode, por exemplo, estar entrando em choque hipovolêmico. Esse paciente pode estar hipoxêmico. Então, o paciente politraumatizado, agitado, a gente tem sempre que excluir hipovolemia e hipoxemia, porque nas primeiras fases da hipoxemia, o paciente faz agitação. O paciente vai fazer cianose bem mais tardiamente e diminuição do nível de consciência, né? Rebaixamento do nível de consciência numa fase mais tardia. Além disso, o paciente vai ter uma dor intensa, né? Ventilatório dependente, se ele tiver fratura de arco costal associada, e na ausculta pulmonar, ele vai ter basicamente crepitações à ausculta, murmúrio vesicular diminuído, a percussão dele vai ser maciça, né? Porque ele tem ali uma área de consolidação, e o frêmito tóraco-vocal aumentado. Ele faz uma síndrome de consolidação pulmonar no exame físico do tórax. Frêmito tóraco-vocal aumentado, maciço ou submaciçez na percussão pulmonar e murmúrio vesicular diminuído.
Então, aqui só para a gente lembrar dos critérios definidores de síndrome de desconforto respiratório agudo, né, que são os critérios de Berlim, eu devo ter basicamente um início agudo, isto é, em menos de 7 dias do fator desencadeante. A origem desse edema pulmonar inflamatório não é explicado por sobrecarga volêmica ou insuficiência cardíaca. O paciente tem anormalidades radiológicas, isto é, opacidades bilaterais na radiografia de tórax ou na PC, e o paciente tem uma piora da troca gasosa, né? Tem um distúrbio de ventilação-perfusão. Eu avalio isso através da relação PaO2-FiO2, que vai estar menor do que 300, né? Ela pode variar de leve, moderada e grave, né? Sendo que na leve ela vai de 300 a 200, na moderada de 200 a 100 e na grave fica menor ou igual a 100. Isso daqui a gente pode discutir num outro momento em aula de urgência e emergência, medicina intensiva. Aqui eu tenho uma área de consolidação pulmonar. Aqui na TC de tórax, né? Esse paciente aqui não tem COVID. Isso daqui é consolidação pulmonar. Se fosse hoje em dia, iam pensar em COVID, mesmo ele tendo história de trauma. Aqui, mais uma vez, o paciente com consolidação pulmonar, também à esquerda. E aqui era só um esqueminha para mostrar o que acontece na consolidação pulmonar. Eu tenho ruptura dessa microvasculatura, né, com consequente preenchimento dos alvéolos por sangue, o que vai atrapalhar a minha troca gasosa. Só apagar aqui agora os rabiscos. E qual seria o tratamento da contusão pulmonar? O tratamento é basicamente deixar o meu paciente monitorado, né, com uma oximetria de pulso, eletrocardiografia contínua e fazer gasometria, né, para avaliar a minha troca gasosa. Além disso, eu vou ofertar oxigênio suplementar para o paciente, fazer uma boa analgesia, porque geralmente ele tem fratura de arco costal associada. Caso o paciente tenha uma hipoxemia significativa, isto é, uma pressão parcial de O2 menor que 65 na gasometria arterial, ou uma saturação menor do que 90, está indicado fazer a intubação orotraqueal. Além disso, é muito importante nesses pacientes com contusão pulmonar eu evitar a hiperidratação, porque a hiperidratação vai aumentar a pressão do paciente, aumentando o sangramento nas áreas de contusões pulmonares. Consequentemente, eu vou piorar minha troca ventilatória, evoluindo o paciente com piora da relação PO2, insuficiência respiratória, síndrome de desconforto respiratório agudo, com necessidade de intubação orotraqueal. Então, eu tenho que fazer uma hidratação cautelosa no meu paciente e fazer correção de anemia quando indicado. Falando já do pneumotórax simples, o pneumotórax simples seria definido como a presença de ar no espaço pleural, sendo que ele é chamado de simples porque ele não leva a desvio de mediastino e nem instabilidade hemodinâmica. Então, toda vez que eu tenho um acúmulo de ar no espaço pleural, sem desvio do mediastino e sem instabilidade hemodinâmica, eu tenho um pneumotórax simples. Lembrando que o pneumotórax simples pode ser decorrente tanto do traumatismo torácico fechado quanto do traumatismo torácico penetrante. E ele vai ser classificado basicamente em pneumotórax simples pequeno e pneumotórax simples grande. Qual a diferença de um para outro? O pneumotórax simples pequeno acomete apenas 1/3 do volume pulmonar. Já o pneumotórax grande acomete todo ou quase todo o pulmão, entretanto, ele não causa nem desvio do mediastino e nem instabilidade hemodinâmica, porque se ele causar desvio do mediastino e instabilidade hemodinâmica, ele não é mais simples, ele é um pneumotórax hipertensivo, como a gente vai ver mais na frente. E a clínica do paciente, né? O paciente vai basicamente fazer, no exame físico, uma síndrome de pneumotórax, isto é, na ausculta pulmonar, ele vai estar com o murmúrio vesicular diminuído ou abolido no hemitórax acometido. Na percussão pulmonar, o paciente vai estar com som timpânico, a percussão pulmonar, e não claro pulmonar, né? Vai estar timpânica a percussão. E quando você faz o frame tóraco-vocal, o frame tóraco-vocal do paciente vai estar diminuído. Além disso, nesse paciente nós podemos ter também enfisema subcutâneo. Por isso que é importante, lá na fase B da avaliação primária, do ABCDE, eu palpar realmente o tórax do paciente, porque nessa palpação do gradil costal, eu posso perceber a presença de enfisema subcutâneo. Você sente ali que tem uma espécie de bolhas no tecido subcutâneo do paciente.
Além disso, claro, o paciente vai ter dispneia, né? E qual seria o tratamento? O tratamento do pneumotórax simples vai depender de seu tamanho. Isto é, se o paciente tiver um pneumotórax pequeno, eu posso observá-lo por 24 horas e adotar uma conduta expectante. Se esse paciente acabar progredindo para dispneia ou piora dos sintomas, aí eu faço a drenagem torácica. E, independente da presença de sintomas ou de piora clínica, caso esse paciente com pneumotórax pequeno necessite ser intubado e colocado em ventilação mecânica com pressão positiva, ou caso esse paciente precise ser submetido a um transporte aéreo, eu devo fazer a drenagem torácica. Por quê? Porque tanto na ventilação mecânica, que usa pressões positivas, quanto no transporte aéreo, eu tenho uma chance muito grande desse pneumotórax pequeno aumentar de tamanho e virar um pneumotórax hipertensivo, devido ao aumento da pressão. Então, se o paciente com pneumotórax pequeno for ser submetido a transporte aéreo ou ventilação mecânica, eu tenho que drenar esse pneumotórax. Já o paciente com pneumotórax grande, independente se causa ou não sintomas, independente se vai ser ou não transportado ou submetido à ventilação mecânica, tem que ser drenado devido ao seu tamanho. E como seria a técnica, né, da drenagem torácica? Você vai fazer, basicamente, a drenagem torácica entre o quarto a quinto espaço intercostal do hemitórax acometido, entre a linha axilar média e anterior. É muito importante que, durante a drenagem torácica, você passe raspando a borda superior da costela e não a borda inferior. Por quê? Porque na borda inferior de cada costela eu tenho feixe vásculo nervoso. Se eu faço a minha drenagem torácica muito próximo da borda inferior da costela, eu acabo lesando o nervo e acabo lesando vasos intercostais, com maior chance de hemotórax. Então, sempre fazer na borda superior da costela, na imagem vai ficar mais claro. E quais seriam os critérios para a retirada do meu dreno torácico? Daqui é muito importante para os meninos que vão passar agora no internato de cirurgia. Eu retiro meu dreno torácico quando o pulmão estiver totalmente expandido e ele não esteja tendo mais escape aéreo, não esteja mais tendo borbulhamento pelo frasco de drenagem por 48 a 72 horas. Então, aqui só para a gente relembrar, né? Quais são as principais síndromes pleuropulmonares, né? Isso daqui tem lá no Salmo Seleno Porto. A gente tem basicamente a síndrome de consolidação, de pneumotórax e de derrame pleural, né? Quando a gente fala de trauma, quando a gente tem uma síndrome de consolidação, eu devo lembrar de contusão pulmonar. Quando eu tenho síndrome de pneumotórax, é o pneumotórax, né? E quando eu tenho uma síndrome de derrame pleural no trauma, eu devo lembrar de quem? Do hemotórax, né? Então, lembrando, na síndrome de consolidação, como é que está o murmúrio vesicular? Está diminuído ou abolido? Como é que está a percussão na consolidação? A percussão está maciça ou submaciça? Como é que está o meu frêmito tóraco-vocal? Está aumentado, né? Porque aquela região do pulmão está mais sólida, então o som vai ser transportado com maior facilidade, aumentando o meu frêmito tóraco-vocal. Já no pneumotórax, como é que está a escuta? O murmúrio vesicular está diminuído ou abolido? Como é que está a percussão? Ela está timpânica, né? Porque tem mais ar ali no espaço pleural. Como é que está o frêmito tóraco-vocal? Vai estar diminuído ou ausente. Já no derrame pleural, como é que está a escuta? Murmúrio vesicular diminuído ou abolido? Como é que está a percussão? A percussão está maciça. E como é que está meu frêmito tóraco-vocal? Está diminuído ou ausente, porque o som ele não vai conseguir ser transportado com tanta facilidade por aquele derrame. Então, o frêmito tóraco-vocal tende a estar diminuído ou ausente. Aqui a gente tem um exemplo de pneumotórax grande, né? Pega todo ou quase todo o pulmão. Como ele não está causando desvio do mediastino e nem instabilidade hemodinâmica, ele é o pneumotórax simples grande. Se tivesse tendo desvio de mediastino e hipotensão, ele ia ser considerado pneumotórax hipertensivo. Aqui, mais uma vez, um pneumotórax grande, né? Porém, sem desvio do mediastino. E aqui é o esquema da costela, né? E aqui embaixo passando o feixe neurovascular, né? O vásculo nervoso. Por onde eu devo fazer minha drenagem torácica? Aqui na borda superior da costela. E não na borda inferior, porque se for pela borda inferior, eu vou lesar o vaso e causar mais hemotórax ainda. Então, está aqui mais uma vez o esquema da drenagem torácica, né? Sempre na borda superior da costela.
Falando agora, então, do famoso pneumotórax hipertensivo, né? O que seria considerado um pneumotórax hipertensivo? Pneumotórax hipertensivo é toda situação em que eu tenho o acúmulo de ar sob pressão no espaço pleural, com consequente desvio do mediastino, angulação dos vasos da base e, consequentemente, diminuição do retorno venoso, com queda do débito cardíaco e, consequente, hipotensão e instabilidade hemodinâmica. Então, toda vez que eu tenho um pneumotórax causando desvio do mediastino e instabilidade hemodinâmica, eu chamo esse pneumotórax de hipertensivo. E o pneumotórax hipertensivo, ele pode ser causado tanto por um trauma torácico fechado ou um trauma torácico aberto. O trauma fechado, quando causa pneumotórax hipertensivo, geralmente ele causa uma lesão alveolar, que é chamada em saco de papel. É como se a gente pegasse um saco de papel, né, enchesse ele de ar, fechasse uma ponta e estourasse. A mesma coisa acontece com o pulmão. Quando o paciente está, por exemplo, ali dirigindo o seu automóvel, perde o controle e vê que vai bater num poste, ele tem um reflexo de fazer uma inspiração profunda antes do impacto, né? Ele faz porque ele se assusta e acaba fazendo a inspiração profunda. E aí, quando ele tem um choque do tórax sobre o volante, ele está com o pulmão cheio de ar. E aí é como se o pulmão dele virasse um saco de papel e acaba estourando, formando pneumotórax hipertensivo. O ATLS nos lembra que a principal causa de pneumotórax hipertensivo é aquele paciente que tem uma lesão pleuropulmonar que passou desapercebida no exame primário e esse paciente precisou ser submetido à ventilação com pressão positiva. Isto é, eu tenho um paciente que eu fiz a avaliação primária dele, por algum motivo eu precisei intubar e colocar na ventilação mecânica, e eu não percebi que esse paciente estava com pneumotórax. Muitas das vezes porque esse pneumotórax era tão pequeno que ninguém conseguiu perceber nem no exame físico e nem no raio-x. E aí, quando eu coloco ele na pressão positiva da ventilação mecânica, esse pneumotórax acaba aumentando e virando pneumotórax hipertensivo. Segundo o ATLS, essa seria a principal causa de pneumotórax hipertensivo. Geralmente eu tenho o quê? Um fluxo de ar unidirecional, por isso que eu acumulo ar sob pressão. Então, está aqui, né, o mecanismo do pneumotórax hipertensivo, né? Eu tenho um fluxo de ar unidirecional, seja vindo aqui da atmosfera, né, no caso de um trauma penetrante, ou do próprio pulmão, né, no caso de um trauma torácico fechado, com consequente desvio do mediastino, né? Como eu tenho esse desvio do mediastino, eu vou acabar tendo o quê na clínica? Desvio da traqueia, que vai ser visível no exame clínico. Eu vou ter angulação dos vasos da base, né? Com consequente diminuição do retorno venoso, né? Essa angulação da veia cava superior, ela causa diminuição do retorno venoso e aumento da pressão venosa central, né? Porque o retorno venoso agora tem uma maior resistência para acontecer. Consequentemente, eu vou ter um aumento da pressão venosa central com turgência jugular no exame clínico. E como o retorno venoso está diminuído, eu tenho queda do débito cardíaco e, consequentemente, da minha pressão arterial. Ou seja, o paciente evolui com turgência jugular e hipotensão. O famoso mecanismo de choque obstrutivo, né? Quando eu tenho alguma obstrução ao funcionamento normal do coração. Então, o paciente tem desvio de traqueia, vai ter turgência jugular, hipotensão. Além disso, ele tem a síndrome de pneumotórax, ou seja, tem percussão timpânica, vai ter enfisema subcutâneo, frêmito tóraco-vocal diminuído e murmúrio vesicular diminuído ao exame físico. Então, é só apagar aqui o rascunho. Então, quais seriam as principais consequências, né, do pneumotórax hipertensivo? O paciente tem, basicamente, colapso pulmonar ipsilateral a pneumotórax, desvio do mediastino com compressão do pulmão contralateral, insuficiência respiratória, diminuição do retorno venoso, né, com consequente turgência jugular, e queda do débito cardíaco com hipotensão e choque obstrutivo. E qual seria a clínica do paciente com pneumotórax hipertensivo? Ele vai ter taquidispneia, turgência jugular, instabilidade hemodinâmica. Inclusive, esse paciente, a depender da instabilidade hemodinâmica, e caso esse pneumotórax não seja abordado com rapidez, esse paciente pode evoluir com parada cardiorrespiratória em atividade elétrica sem pulso. O pneumotórax hipertensivo, na verdade, é uma das clássicas causas do 5H, 5T, da parada cardiorrespiratória, né? Além disso, o paciente vai ter pulso paradoxal, isto é, o que é o pulso paradoxal? É quando eu tenho uma redução
da pressão sistólica durante a inspiração. Ela tem uma queda de 10 milímetros de mercúrio. Esse é chamado de pulso paradoxal. O paciente também vai ter murmúrio vesicular abolido, timpanismo no hemitórax acometido, frêmito tóraco-vocal diminuído, que é a síndrome de pneumotórax, desvio contralateral da traqueia e enfisema subcutâneo. Por isso que é importante palpar o gradil costal do paciente à procura de enfisema subcutâneo. E qual seria o tratamento do pneumotórax hipertensivo? No pneumotórax hipertensivo, eu tenho basicamente uma conduta imediata para salvar a vida do paciente e um tratamento definitivo. O tratamento imediato seria eu fazer a toraxentese de alívio, ou punção de alívio, né? Ou seja, eu vou colocar um gel com 14 no tórax do paciente para transformar esse pneumotórax hipertensivo em um pneumotórax simples, porque a partir do momento que eu faço essa drenagem com gelco, que é feita rapidamente, em menos de 30 segundos você consegue fazer essa punção, o paciente tem um alívio rápido da pressão, o ar sai igual uma panela de pressão mesmo, fazendo barulho, e, consequentemente, você alivia a pressão no espaço pleural, com consequente melhora da hemodinâmica, né, transformando um pneumotórax hipertensivo em um pneumotórax simples. E aonde deve ser feita essa toraxentese de alívio? Ela deve ser feita, segundo o ATLS, na nova edição, ela pode ser feita na clássica posição, né, de segundo espaço intercostal na linha M clavicular, né, segundo espaço intercostal na linha M clavicular, ou agora essa toraxentese de alívio também pode ser feita no mesmo sítio onde é feita a drenagem torácica, isto é, no quinto espaço intercostal, entre a linha axilar média e anterior. Lembrando que, em crianças, o ATLS coloca que a gente deve continuar fazendo a punção no segundo espaço intercostal na linha M clavicular. Mas nos adultos, não. Eu posso fazer tanto no segundo espaço intercostal, na linha M, ou no quinto espaço intercostal entre linha axilar média e anterior. Além disso, depois que você fez a toraxentese de alívio, você vai fazer o tratamento definitivo, que se baseia na drenagem torácica intercostal em selo da água. Então, tá aqui, ó. Esse é um procedimento muito bacana de fazer. Eu já tive a oportunidade de fazê-lo 3 vezes, né? Eu fiz uma vez aqui e 2 vezes aqui no quinto espaço intercostal, na linha axilar média anterior. Você vai fazer aqui na clavícula uma linha imaginária, dividi-la em 2. Aqui no meio você vai ter a linha M clavicular, que passa no meio da clavícula. No segundo espaço intercostal, você vai entrar perpendicular ao tórax, né? 90 graus, entra com gel 14. Geralmente eu coloco aqui uma seringa de 20 ml com 10 ml de soro e entro aspirando, porque quando eu entro no espaço pleural, começa a vir bolha. Eu começo a vir bolha, né, que é o ar do tórax vindo. Então, eu sei que eu estou no espaço pleural. Eu tiro a seringa e deixo ele drenar o ar que tem ali dentro, enquanto eu me preparo para fazer a drenagem torácica em selo da água. Aqui no quinto espaço intercostal, é a mesma coisa. Eu entro com gel a 90 graus, geralmente com uma seringa, né, aspirando com soro, né, porque quando eu entrar no espaço pleural vai vir ar. Aí eu deixo o gel lá enquanto eu faço a drenagem torácica. Aqui antigamente eu botei, porque antigamente só era feito nesse sítio. Mas atualmente pode fazer tanto no segundo espaço quanto no quinto espaço. Aqui, ó, segundo espaço intercostal, na linha M clavicular, ou no espaço intercostal entre a linha axilar média e anterior. E aqui é a drenagem intercostal em selo da água, que é o tratamento definitivo do pneumotórax hipertensivo. Falando agora do pneumotórax aberto. A gente chegou a pincelar o pneumotórax aberto na primeira aula. O que seria, então, o pneumotórax aberto? O pneumotórax aberto, ele tem como sinônimo também ferida torácica aspirante ou ferida torácica aspirativa. Por que esse nome? Porque o paciente no pneumotórax aberto, ele tem uma ferida torácica maior do que 2/3 do diâmetro da traqueia. Consequentemente, quando ele realiza a inspiração, em vez de o ar entrar pela traqueia, vai entrar agora por essa ferida torácica. Consequentemente, o paciente vai evoluir com um distúrbio da ventilação por infusão, com consequente hipoxemia, ataque de espinéia, além de evoluir com pneumotórax progressivo, né? Porque o ar agora está entrando pela ferida torácica e não pela traqueia. Então, seria basicamente isso. Eu tenho uma ferida torácica maior que 2/3 do diâmetro da traqueia. Consequentemente, eu vou ter uma ventilação preferencial pela abertura torácica. O paciente evolui com insuficiência respiratória e colapso pulmonar ipsilateral. Então, está aqui o pneumotórax aberto.
o paciente tem uma ferida aqui maior do que 2/3 da traqueia, o ar, agora, durante a índice, vai entrar por essa ferida e não pela traqueia. Consequentemente, o paciente evolui muito rápido com uma insuficiência respiratória. E quais seriam as principais causas de pneumotórax aberto? Principalmente os ferimentos por arma de fogo de alto impacto ou a penetração por algum objeto contuso. Por exemplo, pedreiros, né, em construções que acabam sofrendo acidentes, quedas e caem sobre uma viga de ferro, podem ter uma ferida torácica penetrante exuberante, né, maior do que 2/3 do diâmetro da traqueia. E qual seria o tratamento do pneumotórax aberto? O tratamento imediato, que vai salvar a vida do paciente, ainda no ambiente pré-hospitalar, é você confeccionar o famoso curativo de 3 pontas, né? Porque esse curativo de 3 pontas, aqui ilustrado, durante a inspiração, ele vai sofrer o quê? Ele vai sofrer um colabamento. Ele vai grudar na pele do paciente. Consequentemente, não vai entrar mais ar no espaço pleural do paciente por essa ferida. E, durante a expiração, esse papel vai se desgrudar da pele do paciente e, consequentemente, vai expulsar o ar que está acumulado no espaço pleural. Com isso, você faz um mecanismo de válvula, com esse curativo de 3 pontos, conseguindo ali salvar a vida do paciente, né? De uma maneira bem simples. E o tratamento definitivo do pneumotórax aberto, qual seria? Drenagem intercostal em selo da água. Depois que você drenou o tórax do paciente, você vai fazer o fechamento cirúrgico da ferida. Aqui, mais uma vez, ó, pneumotórax aberto, né? Aqui a gente tem até um pedaço do pulmão aparecendo. Aqui, mais uma vez, o curativo de 3 pontas. Falando já do hemotórax, a definição do hemotórax, como o nome deixa claro, seria o quê? O acúmulo de sangue no espaço pleural. Geralmente, esse sangue é acumulado devido a lacerações pulmonares ou laceração de algum vaso intercostal ou da artéria torácica interna, antigamente chamada artéria mamária interna. E qual seria a clínica do paciente? O paciente vai ter basicamente uma síndrome de derrame pleural, isto é, ele vai ter uma expansibilidade diminuída no hemitórax acometido. Além disso, ele vai ter murmúrio vesicular diminuído ou abolido, a sua percussão estará maciça ou submaciça e o frêmito tóraco-vocal estará diminuída, ou seja, uma clássica síndrome de derrame pleural. É por isso que todo paciente politraumatizado que tem síndrome de derrame pleural deve ser considerado portador de hemotórax até que se prove o contrário. É claro que eu posso ter muito bem um paciente cardiopata que está com derrame pleural bilateral há muito tempo e que sofreu um trauma, e aí quando eu faço o raio-x dele eu vejo que tem derrame pleural. Mas isso é exceção da exceção. Geralmente, quando eu tenho um paciente traumatizado que tem um derrame pleural, principalmente se for um derrame pleural unilateral, mas ele pode, sem dúvida, ser bilateral também, se for um trauma torácico importante, eu vou considerar aquilo como hemotórax, até que se prove o contrário. E, geralmente, o sangramento do hemotórax, ele é um sangramento autolimitado, porque são lesados ali pequenos vasos que acabam sofrendo o processo de coagulação muito rapidamente. Entretanto, quando eu tenho lesão de um vaso maior, né, de um vaso mais importante, eu posso ter o famoso hemotórax maciço, né, que é indicação de toracotomia no centro cirúrgico, como a gente discutiu no início da aula. E qual seria, então, a definição de hemotórax maciço? Eu tenho um hemotórax maciço, basicamente, quando eu tenho uma drenagem imediata de 1.500 ml ou mais de sangue pelo dreno tubular, ou quando a minha drenagem está num fluxo de 200 a 300 ml hora de perda sanguínea nas primeiras 2 a 4 horas. E como seria a clínica do paciente com hemotórax maciço? Ele também vai ter uma síndrome de derrame pleural, né? Ou seja, vai ter um derrame pleural volumoso. Associado a isso, ele vai ter jugulares colabadas, né? Porque o paciente está hipovolêmico. E vai ter sinais de choque, né? Porque o paciente perdeu muito sangue. Só um momento. E como seria a radiografia de tórax do paciente com hemotórax? Na radiografia de tórax, eu vou ver basicamente o que? Derrame pleural. Sendo que, a depender do tamanho do derrame pleural, algumas incidências podem não captar o meu hemotórax. Por exemplo, se eu tiver um hemotórax menor do que 300 ml, eu só consigo captá-lo na radiografia de tórax em perfil, na posição em pé, que é a radiografia mais sensível para detectar derrame pleural.
Então, se o hemotórax for menor do que 300, eu não posso conseguir captá-lo, por exemplo, através do raio-x posterior-anterior ou da radiografia antero-posterior deitado, né? Então, por isso que é sempre importante. Suspeitou de hemotórax, se o paciente estiver estável, pede o raio-x em perfil também, para avaliar pequenos derrames pleurais. Já a radiografia de tórax posterior-anterior com paciente em pé consegue detectar volumes a partir de 300 ml. Já aquela radiografia de tórax que a gente pede do paciente deitado, né, antero-posterior, geralmente para paciente grave, né, a gente pede porque ele não consegue deambular, eu só vou conseguir detectar derrames que tenham um volume maior do que 800 ml. Qual seria o tratamento, então, do hemotórax? Se ele for um hemotórax simples, isto é um hemotórax que não é maciço, eu vou basicamente fazer a toracostomia, né, que é a mesma drenagem intercostal, em selo da água. Já se for um hemotórax maciço, né, além de eu fazer a drenagem intercostal em selo da água, eu tenho que fazer a terapia de suporte, né, repor a perda sanguínea do paciente através de cristalóide mais sangue, quando indicado, e, além disso, geralmente esses pacientes necessitam ser submetidos à toracotomia, no centro cirúrgico para ver qual é o vaso que está sangrando e, consequentemente, tentar estancar essa hemorragia. Então, quais seriam as indicações de toracotomia no centro cirúrgico para os pacientes que têm hemotórax, né? É aquele paciente que tem um hemotórax maciço, ou seja, drenou 1.500 ou mais, né? Imediatamente, ou 200 ml hora nas primeiras 2 a 3 horas, 2 a 4 horas, ou é o paciente com hemotórax que está evoluindo com instabilidade hemodinâmica, ou está precisando continuamente tomar sangue, né? Ou seja, é sinal de que ele tem algum vaso que está sangrando, vai ter que fazer a toracotomia para ver o que tem de errado. Aqui, ó, paciente com trauma de tórax e um derrame pleural à direita, né? Que a gente vê a clássica parábola de Damoissier, né? Que aparece nos derrames pleurais. Isso provavelmente é um hemotórax, tem que drenar. Já o quilotórax. O que seria o quilotórax? O quilotórax nada mais é do que a presença de linfa no espaço pleural. E geralmente ela ocorre devido à lesão ou obstrução do ducto torácico. Só relembrando então o que é o ducto torácico. O ducto torácico nada mais é do que um ducto linfático que vai desembocar lá na veia cava superior, né? Na verdade, na veia cava superior, próxima à sua junção com a veia subclave esquerda. E da onde é originado esse ducto torácico, né, que transporta basicamente linfa? Nós temos no intestino, né, os canais linfáticos que servem para absorção de quilomicrons e lipídios, né? Esses canais linfáticos vão se juntando até formar canais linfáticos maiores. Nós temos a cisterna do quilo, né, que fica próximo ao tronco celíaco, que vai subindo até desembocar no ducto torácico, que desemboca na circulação sistêmica, né? E toda vez que eu tenho um trauma em região torácica, principalmente em região infraclavicular esquerda, eu tenho a chance de ter lesão desse ducto. Por exemplo, outra situação de lesão traumática do ducto torácico é quando eu vou passar um catéter venoso central em veia subclave esquerda. Eu tenho o risco de lesar o ducto torácico. Além disso, essa obstrução ao ducto torácico pode ser de origem neoplásica, né? A principal neoplasia que leva à obstrução de ducto torácico com consequente quilotórax é o linfoma, né? Outros cânceres também causam obstrução, mas o principal é linfoma. Então, as principais causas são traumáticas e não traumáticas. Geralmente, quando ele é não traumático, é causado por neoplasia. E qual seria a clínica do paciente? Ele tem síndrome de derrame pleural, isto é, murmúrio diminuído, frêmito tóraco-vocal diminuído e percussão maciça. O diagnóstico é feito através do raio-x de tórax, né, que vai evidenciar um derrame pleural, e a análise do líquido pleural. E qual seria o tratamento do quilotórax? O quilotórax é tratado basicamente através de drenagem intercostal em selo da água, mais suporte nutricional. Por quê? Porque nessa linfa que é oriunda lá do intestino, como ela não está caindo mais na circulação sistêmica, o paciente vai perder muitos nutrientes, como, por exemplo, os lipídios, as vitaminas lipossolúveis. Consequentemente, eu tenho que dar um suporte nutricional para o meu paciente. E se o paciente, mesmo fazendo a drenagem intercostal, permanecer com drenagem persistente, está indicado fazer a pleurodese, né? Que seria fazer o colamento da pleura visceral com a pleura parietal através da instilação de talco
no espaço pleural, né? Esse talco vai causar fibrose com uma consequente espécie de colagem entre a pleura parietal e visceral, ou seja, não vai acumular mais derrame. E posso fazer também a ligadura do ducto torácico se a drenagem for maior do que 1 litro por dia. Então, aqui só para a gente lembrar, né? Eu tenho aqui os vasos linfáticos do intestino, né? Que vão ser responsáveis por transportar os quilomicrons digeridos e absorvidos pela mucosa intestinal. Aí eles chegam aqui na cisterna do quilo, que vai acabar desembocando lá no ducto torácico. Está aqui o ducto torácico, desembocando na veia subclave esquerda. Se eu tenho lesão desse ducto, eu vou ter acúmulo de linfa no espaço pleural com consequente quilotórax. O quilotórax ele vai ter uma cor branca, semelhante a leite, porque ele é rico em triglicerídeos. Olha aqui, ó. Quilotórax. Bem, falando agora da lesão de traqueia e brônquios, né? Geralmente, a lesão de grandes vias aéreas, ela é uma lesão rara, né? Pouco comum. Entretanto, ela é potencialmente fatal. Por quê? Porque além de levar o paciente rapidamente a uma insuficiência respiratória, porque ele vai ser mal ventilado, né? Porque o ar está escapando ali por aquela grande via aérea, o paciente evolui com volumosos pneumotórax. Geralmente é bilateral, quando é de traqueia, ou unilateral, quando é de algum dos brônquios fontes. E o paciente evolui com pneumotórax volumoso e hipertensivo, né? Porque o escape aéreo ali é muito grande. Ou seja, se o paciente não morre por insuficiência respiratória, ele morre por choque obstrutivo devido ao pneumotórax hipertensivo. Geralmente pode ser causado ou por um trauma fechado, quando eu tenho uma lesão próxima à carina, que é morte geralmente no local do trauma, porque é uma lesão potencialmente fatal, não dá tempo do paciente chegar ao hospital. E quais seriam as principais manifestações clínicas de lesões de traqueia e brônquios? Eu tenho basicamente enfisema subcutâneo, devido a esse escape aéreo ser muito importante. Além disso, o paciente pode ter também hemoptise, né, porque ele tem ali lesão da mucosa respiratória, com consequente sangramento e exteriorização na forma de hemoptise. O paciente vai ter também pneumotórax hipertensivo e geralmente refratário à drenagem. Toda vez que vocês drenarem um pneumotórax, pedir uma radiografia de tórax e ver que o paciente continuou com pneumotórax hipertensivo, ou seja, com pneumotórax hipertensivo refratário, apesar de ter sido adequadamente drenado, você deve suspeitar que o paciente está com algum escape aéreo de um alto fluxo, geralmente devido a uma lesão de grande via aérea, ou traqueia ou de brônquios. Nesse caso, você deve passar um segundo dreno intercostal e observar. Se continuar se acumulando ar, você vai ter que fazer algumas medidas que vamos já discutir. Então, drenou pneumotórax hipertensivo, continuou acumulando ar sob pressão, suspeitem de lesões de grandes vias aéreas. E qual seria o manejo, então, das lesões de traqueia e brônquios? Eu devo passar o segundo dreno, se pneumotórax refratário. Caso o paciente, mesmo passando o segundo dreno, continue acumulando ar, eu devo tentar fazer a intubação seletiva. Por exemplo, se o paciente teve lesão de brônquio-fonte direito, eu vou fazer uma intubação seletiva para o pulmão esquerdo. Se ele fez uma lesão de brônquio-fonte esquerdo, aí é o contrário, eu tento intubar só o pulmão direito, para eu tentar diminuir o escape aéreo, consequentemente resolver aquele meu pneumotórax, até levar o paciente para a sala de cirurgia para fazer a correção cirúrgica, né? Falando agora de trauma cardíaco. Trauma cardíaco é o último tópico da nossa aula, junto com trauma de aorta. Então, o trauma cardíaco, toda vez que eu vou discuti-lo, eu tenho que lembrar que eu posso ter trauma tanto do coração quanto do pericárdio, né? E lembrando que essas estruturas podem ser acometidas, tanto em traumatismos torácicos fechados, como traumatismos torácicos abertos, né? Outra coisa que eu devo me atentar quando estiver avaliando o paciente com trauma de tórax é a região em que foi causado esse trauma. Por quê? Porque se foi numa região delimitada pela linha hemiclavicular direita e linha axilar média esquerda, abaixo do segundo espaço intercostal e acima dos rebordos costais, eu devo suspeitar de lesão de coração em grandes vasos, né? Porque essa é a chamada zona perigosa de Ziegler, né? Onde eu tenho situações que podem acabar levando a lesões de coração em grandes vasos. Então, está aqui a zona perigosa de Ziegler, né? Ela fica entre ela fica entre a linha hemiclavicular direita e linha axilar média esquerda,
fica abaixo do segundo espaço intercostal e acima dos rebordos costais, né? Essa é a zona perigosa de Ziegler. Toda vez que eu tenho um trauma nessa região, eu devo lembrar de traumatismo cardíaco e trauma aórtico. E qual seria, então, a epidemiologia, clínica e tratamento da contusão miocárdica? Antes de mais nada, a gente deve lembrar que contusão miocárdica é a formação de uma espécie de hematoma no miocárdio e epicárdio do coração do paciente. 33% dos pacientes com trauma torácico fechado vão ter certo grau de contusão miocárdica e cerca de 70% dos pacientes vítimas de politraumatismo têm algum grau de contusão miocárdica. Lembrando que geralmente a contusão miocárdica está relacionada a traumas torácicos intensos, né? Geralmente com fratura de externo ou arcos superiores, como a gente discutiu anteriormente. E qual vai ser a parede do coração mais acometida pela contusão miocárdica? É justamente aquela parede que está em posição mais anterior, imediatamente abaixo do externo. É aquela parede que, se a gente não tomar cuidado durante a esternotomia, a gente pode acabar lesando e levando o paciente a uma ruptura de ventrículo, exatamente, de ventrículo direito. Então, o ventrículo direito é a câmara cardíaca mais acometida na contusão miocárdica, justamente por sua posição anatômica. E quais seriam as principais complicações do paciente com contusão miocárdica? Aquele acúmulo de sangue no miocárdio vai acabar levando o paciente, muitas vezes, a evoluir com disfunção daquelas células musculares, com consequente insuficiência cardíaca, né? O paciente vai fazer insuficiência cardíaca, geralmente insuficiência cardíaca direita, né? Porque o ventrículo direito é mais acometido, consequentemente ele vai ter aumento, né, da pressão venosa central, com consequente turgência jugular, hepatomegalia dolorosa, edema de membros inferiores. Além disso, aquela zona ali que está lesada, ela serve de foco para arritmias. Então, são essas as duas complicações da contusão miocárdica: insuficiência de VD e arritmias. Então, a clínica do paciente, ele pode ter basicamente hipotensão, né, devido a choque cardiogênico, e aumento da pressão venosa central, com consequente turgência jugular, hepatomegalia dolorosa e edema de membros inferiores. Além disso, no ecocardiograma, eu posso perceber alteração da motilidade miocárdica, ou seja, no ecocardio eu consigo perceber que tem uma zona do coração que está com hipoatividade, e no eletrocardiograma eu posso ter algumas alterações, como, por exemplo, presença de extrasístoles ventriculares, uma fibrilação atrial, que o paciente não tinha antes, um bloqueio de ramo direito, ou taquicardia sinusal somente. O diagnóstico é feito através do ecocardiograma e do eletrocardiograma, e o diagnóstico definitivo da contusão miocárdica só pode ser feito através do anátomo-patológico, né? Ou seja, através de autópsia do paciente que evoluiu a óbito, né? Onde eu vou perceber hemorragia, inflamação e necrose miocárdica. E qual seria o manejo da contusão miocárdica? Eu devo basicamente manejar as complicações do paciente. Por exemplo, se ele faz arritmias, eu devo manejá-lo com antiarrítmicos, né? Através dos guidelines do ACLS. Se ele faz falência de ventrículo direito, eu vou fazer basicamente drogas para aumentar a contratilidade cardíaca, né, que são chamadas de drogas inotrópicas, né? O principal exemplo é a dobutamina, e reposição de volume, né? Lembrando que em insuficiência de ventrículo direito, eu preciso fazer volume para o paciente. Já em insuficiência de ventrículo esquerdo, como ele tem congestão pulmonar, se eu faço muito volume, o paciente evolui com edema agudo de pulmão. Mas isso daqui fica para uma outra aula, né? Quando a gente for discutir os tipos de choque. Então, está aqui o ventrículo direito mais anteriorizado e, consequentemente, é o ventrículo mais acometido na contusão miocárdica. Falando agora do tamponamento cardíaco. O que seria o tamponamento cardíaco? Tamponamento cardíaco nada mais é do que uma situação em que eu tenho um derrame pericárdico volumoso, isto é, o acúmulo de líquido, geralmente sangue, né, no cenário de trauma, no meu espaço pericárdico, com consequente disfunção cardíaca devido a essa obstrução que o tamponamento cardíaco causa. Ou seja, o tamponamento cardíaco leva o paciente a um choque do tipo obstrutivo, né? Porque aquele acúmulo de líquido ao redor do coração impede seu completo enchimento durante a diástole. Consequentemente, o volume diastólico final do paciente diminui, o débito cardíaco diminui, o paciente evolui com hipotensão, né? Um choque do tipo um choque do tipo obstrutivo.
Então, o paciente pode ter um tamponamento cardíaco devido a um trauma penetrante, né? Seja por ferimento de arma de fogo ou arma branca, que é até mais comum, né? Ser devido a um trauma penetrante, seja devido a uma facada ou uma bala. Ou o paciente pode ter também tamponamento cardíaco devido a um trauma torácico contuso, só que é bem menos frequente. Geralmente, as estruturas acometidas são ventrículo direito, depois ventrículo esquerdo e átrios. Ventrículo direito mais uma vez, porque ele é mais anterior. Trauma fechado do tórax com ruptura miocárdica também pode levar a tamponamento, só que é menos comum. O mais comum é o paciente evoluir com tamponamento após uma ferida penetrante. Eu posso ter também dissecção traumática da aorta ascendente, que acaba dissecando para o espaço pericárdico e o paciente evoluindo com tamponamento cardíaco. A mesma coisa acontecendo com lesão de veia cava. E como seria, então, a fisiopatologia do tamponamento cardíaco, né? Eu tenho aquele líquido, né, ao redor do coração que atrapalha seu funcionamento. O paciente vai ter diminuição de retorno venoso, com consequente aumento da pressão venosa central, né? Porque o sangue da veia cava superior, ele não consegue mais sofrer o seu retorno venoso com a mesma facilidade que ocorria antes, devido a essa obstrução à mecânica do coração. Consequentemente, o paciente tem turgência jugular, né? Aumento da pressão venosa central, geralmente eu tenho turgência jugular. Além disso, o paciente, devido à diminuição do retorno venoso, ele vai ter diminuição do débito cardíaco, com consequente hipotensão. Então, tem turgência jugular associada à hipotensão. E esse acúmulo de líquido ao redor do coração vai atrapalhar a minha ausculta cardíaca. O paciente vai ter abafamento de bulhas ou hipofonese de bulhas cardíacas. Consequentemente, o paciente tem esses 3 clássicos achados: turgência jugular, hipotensão e abafamento de bulhas cardíacas, que é a famosa tríade de Beck. Então, toda vez que você estiver diante de um paciente com turgência jugular, abafamento de bulhas e hipotensão, você deve lembrar de tamponamento cardíaco. Por exemplo, não precisa nem ser numa situação de trauma. Por exemplo, você está acompanhando o pós-operatório de uma cirurgia cardíaca e percebe que o paciente está com hipofonese de bulhas, turgência jugular, hipotensão, você também vai desconfiar de tamponamento cardíaco. Então, é basicamente isso, né? Eu tenho lesão cardíaca e do pericárdio, acabei evoluindo com hemotórax maciço, exsanguinação e morte. Isso daqui é o que acontece na maioria das vezes, né? Porque quando a bala entra ou a faca entra no ventrículo direito, na maioria das vezes não dá tempo de se formar um coágulo, o paciente sangra até morrer, morre na cena. Entretanto, se ele der a sorte de esse sangramento ser tamponado por um coágulo ou pelo próprio pulmão, esse sangue vai começar a se acumular agora no espaço pericárdico e, consequentemente, ele vai evoluir com tamponamento, que também não é nada bom, mas pelo menos ele não morreu na cena, dá tempo dele chegar no hospital para ser tratado. Então, está aqui o tamponamento cardíaco, né? Aqui está o coração e aqui está o líquido ao redor do coração, né? Isso daqui atrapalha muito a mecânica do coração. O paciente acaba evoluindo com aumento da pressão venosa central, com consequente urgência jugular, hipotensão, né? Abafamento de bulhas, que é a tríade de Beck, e o paciente aqui também vai ter o pulso paradoxal, que é a redução da pressão sistólica durante a inspiração, né? Porque esse paciente com tamponamento cardíaco tem pulso paradoxal? Durante a inspiração, o que acontece? Durante a inspiração, a pressão torácica fica mais negativa. Consequentemente, o meu retorno venoso pela veia cava inferior, ele aumenta. E isso leva a uma distensão do ventrículo direito. Como nessa situação de trauma de tamponamento cardíaco, o coração está envolto por sangue, o ventrículo direito não consegue se dilatar. Consequentemente, o septo interventricular vai sofrer um abaulamento para o ventrículo esquerdo, diminuindo assim o seu volume. Ou seja, o paciente, durante a inspiração no tamponamento cardíaco, tem uma diminuição do ventrículo esquerdo devido a esse abaulamento do septo interventricular. E ele acaba, com isso, tendo uma redução da pressão sistólica na inspiração. Essa é a explicação para o pulso paradoxal. Então, a clínica do paciente, como eu já adiantei para vocês, tríade de Beck, né? Hipotensão, hipofonese e turgência jugular. Além disso, pulso paradoxal e o famoso sinal de Kussmaul, né? O que seria o sinal de Kussmaul? Ele tem a mesma fisiopatologia do pulso paradoxal, né?
o paciente vai ter um aumento do retorno venoso, né, durante a inspiração, consequentemente, a sua pressão venosa central também vai aumentar. E o paciente vai aumentar, consequentemente, a sua turgência jugular durante a inspiração. Então, nesses pacientes é muito interessante. Você percebe que durante a inspiração, a jugular dele fica mais túrgida, né? A turgência jugular aumenta, justamente devido ao sinal de Kussmaul. Além disso, o paciente vai ter cianose, vai ter choque obstrutivo, congestão pulmonar e pode também ter parada cardiorrespiratória em atividade elétrica sem pulso, né? É uma das causas de 5H e 5T para PCR, né? E qual seria o diagnóstico do tamponamento cardíaco? É através do exame clínico, de um ecocardiograma transtorácico ou através do FAST, né? O que seria esse FAST? O FAST a gente vai discutir bastante ele no trauma de abdômen, mas o FAST nada mais é do que um protocolo de ultrassom durante o trauma, onde eu vou analisar basicamente o espaço hepatorrenal, o espaço pericárdio, o espaço esplenorrenal e o fundo de saco de Douglas, à procura de sangramentos e tamponamento cardíaco. Então, o paciente pode ter o tamponamento diagnosticado através do FAST. Então, está aqui, ó, foi realizado um ecocardiograma e percebeu-se que o paciente tem aqui o coração envolto por líquido, né? Ele está com tamponamento. E qual seria o tratamento do tamponamento cardíaco? O tratamento do tamponamento cardíaco é feito basicamente através de duas condutas, né? Caso o paciente ainda esteja no ambiente pré-hospitalar e você vê que a clínica dele está deteriorando muito rápido, não vai dar tempo dele chegar no centro cirúrgico vivo, caso não seja feita alguma coisa, você pode fazer um tratamento provisório, que é uma pericardiocentese subxifoidiana, né? Subxifoidiana, que é a famosa punção de Marfan. Você vai fazer com gel 14 e aspirar 20 ml de sangue. Isso já vai dar uma melhora clínica da hemodinâmica muito importante para o paciente. E o tratamento definitivo é realizar uma toracotomia para fazer o esvaziamento do saco pericárdico. Então, está aqui um exemplo de pericardiocentese, né? Está no sufoco, não vai dar tempo de levar o paciente para o centro cirúrgico, faz aqui a pericardiocentese subxifoidiana, de preferência guiada por ultrassom, para esvaziar o saco pericárdico, pelo menos 20 ml, que isso já vai levar uma melhora hemodinâmica importante. Depois leva o paciente para o centro cirúrgico para fazer uma toracotomia, geralmente era uma toracotomia ali na região subesternal, já no fim do externo, e é uma incisão de mais ou menos 3 centímetros só, que você vai dissecando até chegar no espaço pericárdico e drenar. Falando aqui, por último, do traumatismo de aorta, né? Nós devemos lembrar que o traumatismo de aorta, depois do trauma de aorta, tem o trauma de diafragma, só que a gente vai falar de trauma de diafragma no trauma de abdômen. Então, eu vou passar rapidamente pelo trauma de diafragma. Então, falando do traumatismo de aorta, a ruptura de aorta é responsável, na verdade, por 40% das mortes por acidente de trânsito. Geralmente, o paciente evolui com traumatismo de aorta quando ele tem um mecanismo de trauma de alta energia, geralmente queda de grandes alturas, que acaba levando a uma desaceleração abrupta e, consequentemente, o paciente tem uma ruptura da aorta. Por quê? Porque a crosta da aorta ela é fixa até o ligamento arterioso. Depois disso, depois da inserção da artéria subclave esquerda, a aorta ela já vai ser já é meio que móvel, ela é solta ali no mediastino. Consequentemente, quando eu tenho uma desaceleração muito abrupta, essa região pode sofrer uma disjunção, né, uma ruptura traumática mesmo, com consequente morte no cenário do trauma. A maioria dos pacientes morre na cena do trauma. Quem é que não morre na cena do trauma? Aquele paciente sortudo que a coagulação conseguiu estancar ali o sangramento do paciente, né? Tanto o mediastino quanto os coágulos conseguiram estancar o sangramento do paciente e conseguiu com que ele tivesse tempo de chegar ao hospital. Então, o local mais afetado é a aorta descendente, no nível do ligamento arterial. O arco aórtico é acometido em 10 a 14%, e a aorta descendente, no nível de diafragma, é raramente acometida. Então, bem aqui é acometido, geralmente, onde ocorre a ruptura, né? Como essa parte aqui é fixa, o paciente acaba sofrendo desaceleração, com consequente rasgadura da aorta nesse nível. A maioria dos pacientes morre de imediato, né?
porque a lesão aórtica leva uma rápida exsanguinação, com consequente morte. Entretanto, se o paciente tiver o sangramento contido por um grande coágulo, ele consegue chegar ao hospital, né? O diagnóstico é feito basicamente através da suspeita clínica, né? Geralmente o paciente tem assimetria da pressão arterial e dos pulsos entre os membros e tem dor torácica, né? E através de exame de imagem, né? No raio-x de tórax eu tenho basicamente alargamento de mediastino, na TC de tórax eu consigo ver a linha de dissecção, e eu posso também fazer um ecocardiograma, uma angiotomografia ou uma ortografia. Geralmente é feito a TC de tórax com contraste. Aqui o importante é o alargamento do mediastino do paciente que teve lesão de aorta distal. E qual seria o tratamento, né? Como o paciente com lesão aórtica que consegue chegar no hospital tem esse coágulo bem formado, você tem até 24 horas para operar esse paciente. Então, geralmente, qual é a estratégia adotada? Quando o paciente tem um hematoma mediastinal estável, o que eu vou fazer? Eu vou tratar primeiro as outras lesões potenciais, como, por exemplo, o trauma crânioencefálico, o tamponamento, e após controlar isso tudo, que eu vou fazer a correção cirúrgica do meu aneurisma traumático. Enquanto isso, enquanto eu corrijo os outros problemas que o paciente tem, eu vou fazendo um tratamento clínico dessa ruptura aórtica, que seria basicamente fazer o controle da frequência cardíaca e controle da pressão arterial. Porque enquanto menor tiver minha frequência cardíaca e menor tiver minha pressão arterial, melhor vai ser para o paciente, menos estresse na parede aórtica, consequentemente, menos sangramento. Então, falando do trauma de diafragma, eu devo basicamente suspeitar de trauma de diafragma quando eu tenho lesão na transição tóraco-abdominal, né? Geralmente, eu investigo esse trauma de diafragma através de lavado peritoneal, quando é uma ferida já na região de epigástrio, né? Ou através de uma videotoracoscopia, se for num paciente que tem hemopneumotórax, ou através de uma videolaparoscopia, né? Quando o paciente tem um raio-x de tórax normal e tem uma lesão ali na transição tóraco-abdominal, que é essa região que fica abaixo dos mamilos e sobre os rebordos costais. Porque é chamada de lesão, porque é chamada de região de transição tóraco-abdominal, porque nessa região eu posso ter lesão tanto de estruturas torácicas quanto abdominais. Lembrando que eu posso ter lesão, inclusive, de diafragma com consequente herniação transdiafragmática. Por exemplo, eu posso ter intestino herniado por espaço pleural. Aqui só um exemplo, ó. Herniou tanto o estômago quanto o intestino grosso, aqui por hemitórax esquerdo do paciente. Aqui, na verdade, o que vocês estão vendo não é um derrame pleural, e sim a bulha gástrica do paciente. Aqui, mais uma vez, eu consigo ver a bulha gástrica no hemitórax esquerdo do paciente. E qual seria o tratamento, né? Seria basicamente eu realizar a laparotomia, puxar o que foi herniado lá para cima e rafiar o diafragma. Então, vamos finalmente às questões, né? Então, essa questão da AMP 2016. O trauma de tórax é uma causa significativa de mortalidade. Muitos pacientes com trauma de tórax morrem após a admissão hospitalar e o manejo adequado é essencial para estes pacientes. Em relação a este tema, analise as assertivas abaixo. Aí vamos fazendo junto para ser mais rápido. As maiores repercussões do tórax instável provêm da lesão pulmonar subjacente. Tá certo, né? No tórax instável, eu tenho que me preocupar com a contusão pulmonar subjacente. A contusão pulmonar, né? E o tratamento consiste em uma hidratação vigorosa com solução cristalóide? Não, né? Eu não faço hidratação vigorosa no paciente que tem risco de contusão pulmonar, porque eu posso desencadear uma SARA no paciente, uma insuficiência respiratória. Os pacientes que, então, onde tem um, tá errado. Então, tá errada A, tá errada D. Os pacientes que chegam com lesão torácica penetrante, sem pulso, porém com atividade elétrica miocárdica, isto é, está com parada cardiorrespiratória em AESP, podem ser candidatos à toracotomia de emergência, né, que é a mesma toracotomia de reanimação? Podem sim, né? Tá certo. Todo paciente com trauma torácico, hoje em dia, seja ele penetrante ou não, essa questão é de 2016, então na época a ATLS só considerava para trauma penetrante, mas agora é tanto trauma penetrante quanto trauma fechado e que evolui com PCR pós-traumática, é considerado candidato a uma toracotomia de emergência. Então a 2 está certo, né?
Então, pode ainda ser a B, a C ou a E. Nos pacientes com hemoptise, enfisema subcutâneo ou pneumotórax hipertensivo com desvio do mediastino, deve ser aventada a hipótese de lesão traqueobrônquica. Sim, né? Lesão de grandes vias aéreas. Ó. O paciente está com hemoptise, enfisema subcutâneo, pneumotórax hipertensivo com desvio do mediastino. Então, esse paciente pode ter tido, sim, uma lesão de grande via aérea. E 4. Os pacientes com contusão pulmonar devem ser cuidadosamente monitorados, certo? E a ventilação mecânica deve ser iniciada precocemente, se alterações significativas, certo, né? Caso o paciente evolua com critérios de intubação, ele deve ser intubado. Então, estão corretas a 2, a 3 e a 4. Alternativa certa, letra E. Analise o quadro clínico a seguir. Você está de plantão em uma unidade de emergência de um grande hospital, quando dá entrada um homem de 43 anos, ectoscopicamente saudável, vítima de queda de moto. O paciente está agitado, queixa-se de dor torácica e intensa falta de ar. Apresenta taquicardia de 140 batimentos, dispneico com taquipneia intensa. Importante turgência jugular, sudorese e leve cianose de extremidades. No exame físico, você encontra uma área de escoriação sobre hematoma na região anterolateral do hemitórax direito, junto ao 5º, 6º, 7º e 8º espaços intercostais, com importante crepitação, ou seja, teve lesão de arco costal. A ausculta respiratória indica a ausência de murmúrio vesicular no hemitórax direito, mas o ritmo cardíaco está regular e em 2 tempos, sem abafamento de bulha, ou seja, por enquanto não tem tamponamento. O seu diagnóstico e a conduta terapêutica a ser tomada são, respectivamente, pneumotórax hipertensivo, assistência respiratória por pressão positiva com reposição volêmica imediata? Não, né? Se eu suspeito de pneumotórax hipertensivo, eu não devo colocar o paciente em pressão positiva antes de fazer a drenagem torácica, senão eu vou piorar mais ainda o pneumotórax hipertensivo do paciente. Embolia pulmonar, assistência respiratória anticoagulante? Não, né? Aqui eu não tenho história de imobilização por muito tempo, nem de câncer, não tenho descrito edema de membro inferior unilateral, nada que me faça pensar em embolia pulmonar. Tórax instável com segmento paradoxal, intubação orotraqueal com ventilação por pressão positiva? Não, né? Em nenhum momento ele falou de respiração paradoxal, então não é a letra C. Hemopneumotórax hipertensivo, toracocentese descompressiva imediata, seguida de toracostomia com drenagem fechada, certinho, né? O paciente tem o quê? Ó? Tem ausência de murmúrio vesicular à direita, tem turgência jugular, o paciente está taquicárdico e hipotenso, ou seja, está com hipotensão, turgência jugular, murmúrio abafado, murmúrio diminuído no hemitórax direito. Não falou de desvio de traqueia nem nada disso, mas ele está com murmúrio diminuído à direita, turgência jugular e hipotensão. Isso me faz pensar em quê? Em hemopneumotórax hipertensivo. Então, está indicada a toracocentese descompressiva imediata, seguida de drenagem intercostal. Não poderia ser tamponamento, porque ele não falou de abafamento de bulhas, ele falou que abafamento de bulhas está ausente na ausculta, então, o que afasta tamponamento cardíaco. Então, a letra certa é a letra D. Esse daqui é do tempo que eu era monitor ainda. Você é médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e é chamado para um acidente ocorrido na Avenida Plácido de Castro, colisão frontal carro-carro a 10 minutos. Maria, de 23 anos, motorista de um dos carros, estava sem cinto de segurança no momento da colisão. Ao examinar a paciente, você nota que a mesma tem vias aéreas pérvias, porém está taquidispneica, murmúrio vesicular presente bilateralmente, ansiosa, frequência respiratória de 30, taquicárdica, frequência cardíaca de 120, PA de 88 por 55, ou seja, ela está hipotensa, escala de coma de Glasgow de 15, com fratura de externo e respiração paradoxal por fratura de terceiro e quarto arcos costais esquerdos. O paciente também apresenta bulhas hipofonéticas, então o paciente tem hipotensão, bulhas hipofonéticas e turgência jugular. Ou seja, que tríade é essa? É a tríade de Beck, que faz lembrar de quê? De tamponamento cardíaco. Então, a principal hipótese diagnóstica para esse paciente é tamponamento cardíaco, né? Então, qual seria a conduta imediata a ser tomada? Toracocentese descompressiva
Não, né? O murmúrio está presente bilateralmente, não tem efisema subcutâneo, não tem percussão timpânica, não tem desvio de traqueia, ou seja, não me faz pensar em pneumotórax hipertensivo para eu realizar uma toracocentese descompressiva. Pericardiocentese subtifoidiana, provavelmente essa é a conduta, né? Porque a paciente está com tamponamento cardíaco, está instável, talvez não dê tempo dela chegar no centro cirúrgico. Então tem que fazer uma pericardiocentese logo, no cenário do trauma. Toracotomia de reanimação, não, né? A paciente não está parada, está com Glasgow 15, está com o coração batendo ainda. Agora, se ela tivesse com parada cardiorrespiratória e esse trauma de tórax importante, aí sim estaria indicada a toracotomia de reanimação. Drenagem de tórax, não, né? Mais uma vez, o paciente não tem nenhuma evidência de hemotórax ou pneumotórax. Começar a rezar também ajuda, né? Mas a alternativa certa é a letra B, pericardiocentese subtifoidiana. Paciente com tamponamento cardíaco instável no ambiente pré-hospitalar, não vai dar de chegar no centro cirúrgico viva, então faça a pericardiocentese subtifoidiana. Menino de 5 anos de idade é atropelado por motocicleta ao atravessar a rua. Dá entrada no ponto-socorro chorando, ataque dispneico. A percussão observa-se hipertimpanismo em hemitórax direito, ou seja, pneumotórax à direita, e murmúrio vesicular abolido do mesmo lado. Restante do exame sem alterações. Assinale qual o provável diagnóstico e que tipo de choque pode ser intimamente relacionado com esse quadro. Então, que tipo de choque um paciente com pneumotórax pode ter? Caso ele evolua com pneumotórax hipertensivo, ele pode ter um choque obstrutivo, né? Então, resposta certa, a letra C. Poderia ser aqui a letra A, pneumotórax hipertensivo e choque cardiogênico? Não, né? O choque do pneumotórax hipertensivo é um choque obstrutivo. Poderia ser hemotórax maciço o diagnóstico desse paciente? Não, né? A percussão está timpânica e não maciça. Poderia ser a letra D? Não, né? Não é choque neurogênico, é obstrutivo que ele faz. Poderia ser hemotórax maciço? De novo, não, né? Então, a resposta certa realmente é a letra C. Homem de 19 anos chega à unidade de emergência, vítima de ferimento por arma branca em região torácica anterior direita, terceiro espaço intercostal e em região periumbilical esquerda. Exame físico, ou seja, ele tem uma ferida penetrante no hemitórax direito e no abdômen. Exame físico, consciente, PA de 100/60, frequência de 92, frequência respiratória de 22, oximetria de 93%, com máscara de oxigênio, tórax, timpanismo, a percussão torácica à direita, né? Ou seja, o paciente tem timpanismo à direita, então ele tem pneumotórax à direita, e no abdômen ele tem dor, a palpação difusa, com sinais de irritação peritoneal. Aqui eu vou dar um pequeno spoiler da próxima aula. Toda vez que você tem um trauma penetrante, né? Um trauma abdominal penetrante, que está evoluindo com choque, peritonite, que é o caso desse paciente, né, irritação peritoneal, ou evisceração, isto é, levou uma facada ou um tiro e está vindo peritônio e intestino para fora, está com evisceração, choque peritonite ou evisceração, trauma abdominal penetrante, você deve fazer uma laparotomia exploradora para fazer uma investigação da cavidade abdominal. Então, teve trauma abdominal penetrante e está evoluindo com choque, peritonite e evisceração, você tem que fazer uma laparotomia exploradora. Então, a partir disso, né, eu tenho um paciente com pneumotórax direito e tenho trauma abdominal com peritonite, né? Então, qual vai ser minha conduta? Punção de tórax e tratamento não operatório do ferimento abdominal? Não, né? O paciente está com peritonite, tem que fazer uma laparotomia. Toracotomia direita e laparotomia mediana? Por enquanto, essa parece ser a resposta, né? Na verdade, aqui era toracostomia e não toracotomia, que é a toracostomia, né? Que seria a drenagem pleural, né? Que é sinônimo de toracostomia. Só apagar aqui. Então, por enquanto, essa é a nossa resposta, né? Que seria a drenagem à direita, que ele tem um pneumotórax à direita, e fazer a laparotomia mediana, porque ele está com peritonite no abdômen. Tomografia de tórax e abdômen? Não, né? O diagnóstico foi clínico do pneumotórax e o paciente já está com indicação inquestionável de fazer laparotomia, que seria a peritonite. Drenagem de tórax e laparotomia mediana? Ah, tá. Que essa é a nossa resposta, é a letra D. Aqui realmente é a toracotomia, que me confundi. Então, a resposta certa nossa seria a letra D de dado. Drenagem de tórax, né? Que é a mesma coisa de toracostomia e laparotomia mediana.
Qual é a diferença de toracotomia para toracostomia? A toracostomia é a mesma coisa de drenagem de tórax. Já a toracotomia, sem o S, é quando você vai abrir o tórax do paciente através de uma grande incisão cirúrgica. O grau de dano pulmonar apresentado por um paciente com trauma torácico contuso e tórax instável depende da contusão pulmonar subjacente, né? Nossa principal preocupação no tórax instável é saber se o paciente tem hemopneumotórax e se ele tem, principalmente, contusão pulmonar, que é a causa mais comum de insuficiência respiratória nesses pacientes. A última questão: o paciente com tórax instável e respiração paradoxal, decorrente de fratura de múltiplos arcos costais em 2 ou mais lugares, por trauma fechado, deve ser tratado com, ou seja, paciente com tórax instável. Qual é o tratamento? Drenagem imediata? Não, né? Nem todo paciente com tórax instável precisa drenar, apenas aqueles com hemopneumotórax. Fixação precoce da parede torácica? Não, né? Isso vai piorar a mecânica ventilatória. Intubação traqueal imediata? Nem sempre, né? Só se o paciente estiver fazendo insuficiência respiratória. Grandes quantidades de soluções cristalóides? Não, né? Geralmente quem tem tórax instável tem contusão pulmonar subjacente. Consequentemente, se eu fizer uma hiperidratação, eu vou piorar a troca gasosa do paciente, podendo levá-lo, inclusive, a uma síndrome do desconforto respiratório agudo. Então, a resposta certa é a letra E, né? Eu vou ofertar oxigênio para o paciente, fazer uma monitorização ventilatória cuidadosa, intubação orotraqueal se o paciente evoluir com insuficiência respiratória. Durante, não sabia que tinha mais essa. Durante atendimento inicial de uma vítima de colisão automobilística, o médico precisou drenar o tórax. Ao introduzir o dedo na cavidade pleural, apalpou uma víscera oca. Então, você fez a drenagem de tórax. Antes de passar o dreno, você tem que introduzir o seu dedo pelo orifício do tórax para ver se você consegue melhorar o trajeto do dreno. E quando ele fez isso e explorou o orifício, ele viu que tinha uma víscera oca dentro da cavidade pleural. Ou seja, esse paciente tem uma hérnia diafragmática, né? Teve lesão de diafragma. Então, ele introduziu o dreno, que ficou oscilando adequadamente. O débito inicial foi de 200 ml de sangue. O paciente recebeu 2.000 ml de cristalóide e, após 40 minutos, respirando com máscara de O2, continuava consciente, com frequência respiratória de 26, pulso de 100 por minuto e pressão arterial de 110 por 90. A radiografia de tórax mostrava velamento evidente de base esquerda. A melhor conduta, então, essa questão a gente vai responder ela melhor na aula de trauma de abdômen, mas a gente teria que fazer uma laparoscopia ou laparotomia exploradora, né, para corrigir a hérnia diafragmática que a gente percebeu na hora que foi passar o dreno. Opa! Então, aqui é basicamente essa última questão do SUS São Paulo, é um paciente que tem tórax instável, né, está com respiração paradoxal. E qual seria a conduta para o paciente com tórax instável? Aspiração, suplementação de oxigênio, controle da dor, fisioterapia respiratória e evitar hiperidratação para evitar síndrome de desconforto respiratório agudo. Então, percebam que, à medida que a gente vai fazendo as questões, toda vez que a gente vê uma palavra-chave, por exemplo, respiração paradoxal, a gente já lembra de quem? Tórax instável. Então, por isso que é bom treinamento com questões. Aqui era basicamente um paciente que estava com um quadro de hemopneumotórax e precisou drenar o hemitórax, né, fazer a drenagem torácica sob selo da água. Então, a gente finalizando aqui a aula de trauma de tórax, eu trouxe essa mensagem, né, sempre uma mensagem de reflexão no fim das aulas, que diz o seguinte: o autor da frase é desconhecido. Eu encontrei num convite de formatura de medicina do meu irmão mais velho. O principal fundamento da medicina é o amor. Se o amor é grande, grande será o fruto que dele obtém a medicina. Se é minguado, minguados serão nossos frutos. Pois o amor é que nos faz aprender a arte, e sem ele não nascerá nenhum médico. Então é o amor pelo conhecimento, pela medicina e, sobretudo, pelos pacientes que faz com que a gente cada vez mais procure melhorar, se aperfeiçoar, justamente para a gente ofertar o melhor tratamento possível, o melhor cuidar possível para aqueles que vêm procurar a nossa ajuda, né? Então, fica aí essa mensagem de reflexão para que a gente sempre procure priorizar o amor nas nossas condutas, nos nossos estudos, lembrando que a gente vai estar ajudando as pessoas, né? E, principalmente, a gente consegue
melhorar cada vez mais o cuidado ofertado. Então é isso, obrigado. Eu vou tirar o compartilhamento aqui da tela. Obrigado de novo pela aula, professor, e pela frase também. Ultimamente, nesse tempo de pandemia, está necessitando disso. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar agora. Pode falar também se tem, se não tem, aqui no chat. Outra coisa, professor, me mandaram uma mensagem no WhatsApp pedindo se eu poderia disponibilizar os slides das aulas. Mas você podia passar para mim, depois eu encaminhava para eles, se o senhor pudesse. Sim, eu tenho